Na orientação e mobilidade, é importante orientar o surdo cego em relação a ele se proteger quando ele estiver circulando em espaços onde ele não conhece, onde ele não teve uma percepção, ele é um espaço que para ele é um espaço inédito, é um espaço onde ele acessou a primeira vez, onde ele, enfim, desconhece aquele local. Ele pode circular por esse local caso o guia deixe ele num lugar e ele tenha que sair daquele lugar sozinho. Ele pode adotar a posição de autoproteção, que é essa posição que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Essa posição assim de autoproteção. Se ele está com a bengala, na parte de baixo ele segura a bengala, na de cima ele deixa um pouquinho acima da sua cabeça. Por quê? Porque se ele estiver andando e tiver algum obstáculo aéreo, ele consegue perceber com a mão de cima, tá? E a de baixo com a bengala. Ah, Hélio, mas na foto ele não está usando a bengala. Tem surdos cegos que ainda tem uma questão com essa em relação à bengala, não quer usar a bengala, tem vergonha de usar a bengala, enfim, são várias questões aí. A posição de autoproteção, então, é essa daqui. Ah, Hélio, mas se tiver algum espaço, aliás, se tiver algum obstáculo mais na parte mais inferior, ele vai topar. Sim, vai. Por isso que é importante o uso da bengala, ok? Às vezes ele está na casa de um amigo, às vezes ele está na casa, ele está num hotel e ele tem que se locomover sozinho e ele não conhece o espaço. Ele adota a posição de autoproteção, beleza? Continuando. Quando eu vou preparar, aliás, quando eu vou servir um alimento para o surdo cego, o que eu faço, né? O que é mais indicado? Você vê o que tem de alimento, interpretar para ele o que tem de alimento e ele falar para você o que você deve colocar no prato dele. E aí você tem que organizar o layout do prato, tá? Isso varia de surdo cego para surdo cego, né? Tem surdos cegos que gostam da salada na parte de baixo, porque ele vai comer primeiro. Tem surdo cego que gosta da salada na parte de cima, porque ele vai comer depois. Mas a ideia de você organizar o prato é não colocar um alimento em cima do outro, a não ser que ele peça. Ah, eu quero... O certo é o feijão em cima do arroz. Ah, não, o certo é o arroz em cima... Essas discussões vão acontecer sempre, tá? O certo é como a pessoa gosta. Então, você pergunta todos esses detalhes para ele. Você quer o arroz por cima, o arroz por baixo? Posso colocar a salada na parte de baixo, né? Ou você já coloca a salada na parte de baixo e, sei lá, as proteínas, né? Você coloca as massas na parte de cima, depois você só vira o prato, né? E explica para ele depois, olha, desculpa, a salada está na parte de baixo, do lado direito estão as massas, do lado esquerdo estão as proteínas, do lado... você explica como é que está esse layout para ele saber o que ele vai comer, ok? Organizar. Então, é muito importante que você faça isso. Geralmente, eu com uma mão, eu seguro o talher dele junto com ele, ou ele segurando o talher e eu movimentando a mão dele, ou eu seguro o talher e ele está segurando a minha mão e eu faço assim, ó, aqui com a outra mão eu faço, tá a carne, tá o arroz, tá o feijão, eu faço meio sinal, o arroz, feijão, aqui tá a salada, né, mostro para ele aqui, tá a salada, aqui tem massas, né, macarrão, aqui, tá? Então eu vou explicando para ele e ele vai se orientando, segurando na minha mão, ou se ele está segurando o talher, eu vou guiando a mão dele e com a outra mão eu faço o sinal dos alimentos que estão ali no prato, ok? Coloque pouco alimento, se precisar ele vai repetir de novo, porque às vezes a gente faz aquele prato enorme e na hora que ele vai se movimentar ali, ele começa a cair tudo do prato. Então, coloque pouco alimento, fala para ele, ó, eu coloquei uma quantidade razoável, se precisar você repete novamente, beleza? Vamos lá. É muito importante em relação à orientação e mobilidade, todo esse movimento que eu faço, né, guiando o surdo cego, ele está com a bengala, tá? A bengala é uma proteção a mais, é uma técnica a mais, né? É uma segurança a mais.
Esse processo de aceitação da bengala não é fácil. Eu sempre digo assim, que quando um surdo cego usa a bengala, quando um surdo cego usa a bengala no seu dia a dia, significa que ele já se aceitou aí pelo menos 70, 80%, por que não dizer 90% ou 100% da surdo-cegueira. O uso da bengala, a pessoa ter uma bengala, se locomover nos espaços, andar com a bengala, já significa uma aceitação aí muito forte, tá? E aí nós temos que respeitar aqueles que estão ainda no processo de aceitação, tá? Ele vai falar, não, eu não preciso da bengala, não, eu não quero a bengala, não, todo mundo vai ficar me olhando, não, eu não quero, tenho a minha namorada que me guia, tenho o meu marido que me guia, tenho a minha esposa que me guia, e aí fica nesse processo de não aceitação, tá? Quando ele usa a bengala, significa que ele já está em uns 70, 80, 90 ou 100% resolvido com a surdo-cegueira. Quando ele não aceita a bengala, ele ainda está nesse processo de aceitação aí da sua condição de surdo-cego, ok? Então, todo esse processo guiando, seja nos espaços que for, com o uso da bengala, beleza? E uma questão que é muito importante também é quando eu tenho que deixar o guia-intérprete, aliás, o surdo-cego guia-intérprete, o surdo-cego em algum lugar, é legal que eu deixe ele em algum ponto fixo, né? Deixo ele em algum espaço assim onde ele possa ter uma parede como segurança, um poste como segurança. Eu preciso deixar ele nesse espaço. E quando eu for me ausentar, eu preciso avisar para ele que eu estou saindo também. Eu já vi vários guias intérpretes falando alguma coisa para o surdo cego aqui, saindo, e o surdo cego fica falando sozinho porque não sabe que ele saiu. Então, primeira coisa, eu vou falar para ele, eu vou ali e já volto. Você está nesse ponto aqui, nesse poste, esse poste, ele está perto de tal lugar, aqui atrás de você está o banheiro, ali está tal coisa. Descrever onde é o espaço que você está deixando ele. Porque numa emergência, se ele precisar sair dali, ele sabe em qual direção ele vai. Se deixou numa parede, ó, fica aqui nessa parede aqui, ou fica aqui sentado nessa cadeira. Se você levantar, tem uma parede. Se você ir com a mão guiando a parede, tem uma porta. Na porta, ali está a recepção, ali está... Orientar ele nesse ponto fixo onde ele vai ficar, para onde são as direções que ele pode ir e sair dali caso ele precise. Beleza, pessoal?